O livro do profeta Isaías, capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele que por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Israel e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te direi para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: No tempo favorável te ouvi, e no dia da tua salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: Saí, e aos que estão em trevas: Aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Eu farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu servo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e vê. Todos estes que se ajuntam vêm a ti, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então criou a estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: Eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as tuas princesas e as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: Por certo que os presos te tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo. E os teus filhos eu remirei, eu sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com o rosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, ó forte de Jacó. Capítulo 50. O servo do Senhor ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: Onde está o libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu o repudiei?
Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se escolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morram de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-eis um saco por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, as minhas faces aos que me arrancam os cabelos, não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareceremos juntamente. Quem me é adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, quem há que me acode? Eis que todos eles, como vestidos, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eia, todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, e isso vos vem na minha mão, e em tormentos jazereis. Capítulo 51. A restauração e salvação de Israel. Ouve-me vós que segui a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vossos pais, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, forará o seu deserto como Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temais a vergonha dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e a feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará enfeno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que abre o mar e brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome.
E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram, quem te terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada? Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, a opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, Jeová, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão e como o caminho dos viandantes. Capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez sair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação por pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede.